Fique sua cabeça e coloque a mão. Querido, sua palavra, Pai, fala conosco. Que nascerá terra da carne e sangue, mas tudo é enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco essa noite, para a tua palavra, em nome de Jesus. Mateus 18:10. A parábola da ovelha perdida. Vede que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vê incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava o quê? Perdido. Que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade lhe digo que maior prazer se tirar por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Igreja, nossa família, nós temos o quê? Ovelhas perdidas. Pessoas que no momento ainda o quê? Não buscam a Deus. Mas tem pessoas que desprezam. Como desprezar? Não ora. A pessoa ela abre mão de orar, de crer na libertação, na transformação, na mudança daquela pessoa. A pessoa ela vai deixar de crer no dia que essa pessoa não estiver mais sobre o quê? Sobre a face da terra. Mas enquanto essa pessoa que está respirando, ela pode ser o quê? Liberta, transformada. Igreja, entenda que é o Espírito Santo que convence, é ele que muda o coração, o pensamento, porque não é fácil, porque a Bíblia fala que o Deus desse século, o diabo, tem o quê? Cegado de limite dos ímpios. Para o quê? Para que não venha o quê? Que não resplandece a luz do Evangelho. Então, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha no mundo espiritual travada. Então não é fácil não. Tem pessoas que acham que é simples, é fácil. Não é guerra, porque no mundo espiritual. E o diabo, no momento algum, ele vai o quê? Ficar parado, ele vai emitir com toda a força. Então nós temos o quê? Na nossa família tem o quê? Ovelhas perdidas. Algumas até de repente foram até congregar, de repente se batizar, de repente ninguém sabe se foi por emoção, por impulso, mas de repente que se desviaram. Mas o que não podemos perder, o que é a esperança? O que nós temos que fazer? Orar. Porque quando estamos orando, Deus está o quê? Livrando, guardando, protegendo. Está o quê? Deus está, o Espírito está o quê? Convencendo dia por dia. Então não podemos o quê? Desprezar. Tem pessoas que falam, não, eu vou abrir mão, eu não vou mais o quê? Orar, eu cansei. Mas igreja, você sabia que nós hoje, nós temos o que? Fruto de orações. Sabia que pessoas orou por nós, e de repente pessoas que na verdade, a igreja inteira, assim, nossa família, não tem, no nosso tempo, não tinha ninguém cristão que buscava Deus, mas Deus levantou o que? Outras pessoas para orar, suplicar por nós. Então nós somos o que? Fruto de orações. Nós passávamos na rua, as pessoas via nós o que? Orar por nós. A gente nem sabia, mas de repente era de madrugada. Tem pessoas o que? De orar por nós. Então hoje em dia o que nós temos que fazer? Orar, pedir aqui, pedir a Deus por nossa família. Não somente pela nossa família, nossa casa, mas também o que? Pessoas que nós nem conhecemos. Você conhece alguém que de repente está no vício? Está preso neste mundo? O que? Ore por essa vida, clame por essa vida, clame por sua casa, por sua família, mas clame por essa pessoa também. Igreja, você sabe o momento que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos? Sabe o que é isso? Tem pessoas
que focam muito na sua casa, na sua família, mas de repente tem um amigo, conhecido, alguém que precisa muito mais do que a família daquela pessoa. De repente tem um filho, está dando cabeça, mas de repente o filho do vizinho está muito bem pior do que o filho da pessoa, porque o filho de que busca está pior porque está debaixo de oração, e aquela pessoa que não tem ninguém para buscar por ela, e tem pessoa que acompanha o sofrimento daquela pessoa. Na igreja, Deus mudou só de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Aí Deus mudou que a sorte de Jó. Deus fez na vida de Jó quando ele o quê? Orou para os seus amigos. Sabe isso? Jó esqueceu da sua dor, Jó esqueceu da sua perda, e o quê? Da sua doença, e começou o quê? A orar para os seus amigos. Jó mudou a sorte dos seus amigos. Temos que orar para a nossa família assim, pela nossa casa assim, temos que fazer propósito sim, mas o quê? Mas também tem muitas ovelhas perdidas. Depende da sua outra, tem uma pessoa que bebe, chega, cai no chão, aí passa a noite, aonde deita, dorme, amanhece. Então tem momento que nós temos que fazer o quê? Parar, de focar na nossa família, o quê? E orar por quem? Por aquela pessoa, aquela ovelha perdida. Porque tenha certeza, se Deus mudar aquela vida, Ele vai o quê? Mudar a sorte da nossa, o quê? Da nossa família, a nossa o quê? Da nossa casa. É porque tem pessoas que só focam na casa, na família, no casamento, mas de repente tem o quê? Casamento pior do que daquela pessoa. Depende do irmão, do filho, da filha, do parente, do ente querido, que está pior. De repente casamento, de repente o esposo não bate, mas de repente o esposo da parente lá bate, machuca, ameaça. De repente o filho está dando de cabeça, mas de repente o filho ainda, o filho não tenta agredir. O filho de repente, ele até de repente responde, mas ele obedece um pouco. E o filho do outro que sai cedo, se chega no domingo, depois fica 7, 15 dias fora. Na igreja, entenda aí só. Jó, ele esqueceu sua dor, o seu problema, o seu luto, a sua perca, perdeu tudo, o que possuía, sabemos disso, mas o que? Quando ele olhou para os seus amigos, não era pegar, não era para os amigos de Jó orar para o Jó, foi o contrário. Jó, depois de perder tudo, todo mundo sabe a história de Jó, tudo que ele perdeu, ele lembrou de orar para os seus amigos. Aí o que? Deus mudou a sorte de quem? De Jó. Deu tudo o que? Em dobro aquilo que ele possuía. Então, igreja, não podemos o que? Desprezar o que? Qualquer deles pequeninos, dentro ou fora da nossa casa. Tem pessoas que só oram pela sua casa, pela sua família, mas não oram para o estranho, não oram para o vizinho, para a vizinha. De repente, alguém conta a situação para ela: rapaz, meu casamento está destruído, está à beira da separação, os meus filhos estão viciados, meus filhos estão com dor de cabeça, eu já estou pensando, eu já estou pensando em fazer até uma besteira. E a pessoa o quê? A sua consciência, momento algum, fala: eu vou orar por essa pessoa. E outra, não precisa falar não, é só orar. Porque Deus o quê? Em secreto é Ele que vai recompensar, é Ele que vai fazer, é Deus que opera. Hoje em dia, nós estamos em geração que quando a pessoa faz jejum, bota para todo mundo que está jejuando. Mas a Bíblia falou o quê? É secreto. Aí hoje em dia a pessoa faz jejum, principalmente quem prega a palavra, pastores, está ali, bota ali jejum em Daniel 21 dias. Na verdade que Deus, não é que jejum Deus não vai nem honrar, porque o jejum é secreto entre a pessoa e Deus, acabou. A Bíblia diz em Mateus que é secreto, é só a pessoa e Deus. É a pessoa que ungir a cabeça, lavar o rosto e não demonstrar para as pessoas, que tem a pessoa está João, bateu a fome, a pessoa vai ficar com a fisionomia diferente, com a cara triste, não. Então, Deus o quê? É Deus em secreto, Deus honrar tanto a consagração como o quê? Como a oração.
Então existe o quê? Muitas ovelhas perdidas. E nós o quê? Conhecemos. Mas a pessoa só foca na casa, na família, sim, mas e os amigos, como fica? Como ficam os amigos? Como fica aquela pessoa que chega até ao nosso conhecimento, o que está passando e o que é desprezado? Igreja, temos que orar nossa família, mas temos que orar por tudo, e depender que somos nós. Alguém pode pensar, não, mas esse papel de orar por todo mundo é do pastor, não é de todo mundo. Nós temos que buscar para nossa família, sim, por nossa casa, sim, orar, pedir a Deus, mas também o quê? Por todo mundo. Pelo filho do vizinho, pelo casamento de algum familiar, temos o quê? Que orar, suplicar a Deus. Porque o quê? Porque Jesus o quê? Salvar estava o quê? Que estava perdido. Observe que nós no passado éramos perdidos e alguém orou por nós. Tem pessoa aqui que de repente até hoje o evangélico é a própria pessoa, na família não tem ninguém. Então por que hoje estamos aqui? Porque alguém orou por nós no passado e não foi parente nosso, não. Tem pessoas que nasceram mil vezes, de repente invocaram o mal, a toda a religião africana do axé, que invoca o diabo. Então nasceram naquele meio de treva, mas hoje eu quero libertar. Alguém lembrou de orar de madrugada, jejuando, se consagrando, e hoje o que? Estamos aqui. Então hoje também que não podemos desprezar ninguém. Olhou, passou na rua, viu um bêbado, hoje eu vou orar por ele aqui, ó. Meu Deus, aquele homem, olha só como ele está, Senhor. De repente eu orando por ele, mas liberta ele. Meu Pai tem misericórdia, meu Pai toca nele, que eu se liberta. Então a igreja tem que orar, porque quando nós oramos para as pessoas, sabe o que Deus está falando? Agindo ao nosso quê? Favor. Deus está o quê? Tocando na nossa casa e na nossa família. E, igreja, enquanto Jó deixa de focar nele, no seu problema, na sua dor, na sua perca, nada aconteceu. Mas quando Jó começou a orar para os seus amigos, o que? Deus o que? Restituiu o que? Mudou o que? A sorte de Jó. Então, igreja, não podemos desprezar ninguém. Temos que orar sim pela nossa casa, pela nossa família, mas por todos. De repente o vizinho, tem um vizinho lá que bebe até cair. Da sua casa você ouve as brigas, o bate-boca, de repente até agressão física. É o quê? É orar. Meu Deus, meu casamento ele não está 100%, mas pelo menos eu não sou agredido, eu não sou agredida, mas meu Deus, tem minha mão, restaura aquele casamento. Toca naquele espinho, liberta, arranca este mal. Diz, olha, agora sim, parou de focar na dor dela, no problema dela. Eu vou começar a agir, eu vou mudar tanto lá como o quê? Como aqui. Eu vou fazer lá, eu vou fazer também aqui. Igreja, tem um ditado, tem pessoas que olham aqui para o seu próprio quê? Seu próprio inimigo. Igreja, tem pessoas o quê? Tem ovelhas o quê? Perdidas. Então nós temos o quê? Que orar, não só focar em nós. Porque enquanto Jó não pensou, enquanto Jó lembrou somente dele, tem pessoas como Jó, pensando no problema, na dor somente dela. Mas o quê? Quando começar a lembrar a dor dos outros, o que Deus vai fazer? Deus vai libertar, transformar, restaurar, restituir o quê? Restaurar, salvar o quê? A nossa casa, a família. Igreja, depende de nós. Não depende de Deus. Mas Deus depende de nós, 5% de nós. Não depende de Deus. Deus quer, Deus faz, Deus opera, mas depende de nós, não é de Deus. É por isso que quando o rei
quando o rei Ezequiel recebeu, Ezequias, quando Ezequiel recebeu a notícia, do profeta, põe aqui a tua casa em ordem, morrerás e não viverás. Ele não fez como muitos faz hoje. Quando ouve que o médico está doente, o que precisava fazer? Já pede pela cura. Meu Deus, me cura, me cura, me cura, me cura. Não. O que ele fez? Virou a parede o rosto sobre a parede e começou a orar: Senhor, lembra-te. Ele poderia muito bem: meu Deus, me cura, eu não quero morrer. Ele pediu: Deus, lembra-te, peço de que andei. Quer dizer, por que veio aquele recado de Deus para ele? Para ele saber pôr a casa em ordem, a vida espiritual. Buscar o quê? Voltar a buscar Deus novamente. E quando ele fez isso, quando ele chorou, o profeta Deus volta e fala que eu vou estar aqui sendo na vida dele. Agora, se ele pedisse pela cura, ele iria morrer. Então, a oração tem que ter o quê? Sabedoria das palavras. Não é falar coisas, não, é saber falar, orar. Tem pessoa que fala: eu oro a madrugada toda, eu oro 10 vezes por dia. Amém, mas o quê? O que está orando? Está pedindo? O que está pedindo? Não, eu estou buscando meu fortalecimento. Amém, isso é bom, mas porque quando for orar por algo, por alguém, tem que ter sabedoria como vai pedir a Deus. Porque Ezequias, o quê? Ezequias, ele não pediu pela cura, não podendo pedir pela cura. Ele falou: lembra-te, peço de que andei reto, íntegro, fiz bom diante dos teus olhos, e chorou. Então o que? A oração dele foi o quê? Ouvida. O profeta voltou e falou: vou precisar 15 anos ainda, vou o quê? Ainda vou te dar vitória ainda. Então é isso que Deus faz. Não é que Deus mudou, é a geração que mudou. Deus mudou. Quer dizer, observe, os antigos, fogo, o quê? Cai do céu, mas se abrir, o Deus é o mesmo. Se Deus quiser fazer hoje, ele faz de novo. Na igreja, tem que ter o quê? Pedidos, porque, versículo 11, porque o fim do homem veio o quê? Salvar o que estava o quê? Perdido. Na igreja, nós que os cristãos estão perdidos, são o que? Ovelhas. Jesus falou o que? Que tem ovelhas que eram fora do aprisco. O que é isso? São as expressões. Também tem pessoas na sua família, na nossa casa, que não fazem parte do aprisco, está fora do momento. Mas o que? Igreja, mas nós temos que entender, compreender o que o Espírito está falando conosco nessa noite. Vimos clamar sim pela nossa família, pela nossa casa, sim, claro, prostrar os joelhos, mas também o quê? Uma hora nós temos que abrir mão da nossa dor, o quê? E orar por alguém que está pior do que nós, do que os filhos, do que a família, do que o casamento. E Deus é o quê? Deus vai agir, Deus vai fazer. Então o quê? Não se esqueça de Jó. Jó, quando ele abriu mão da sua dor e orou para os seus amigos, Deus o quê? Mudou a sorte de Jó. E Deus ainda continua fazendo isso. Então ore por aqueles que estão pior. De repente sua casa, família, alguém mudar a tua sorte. Você sabe o que é a sorte? Libertação, transformação, salvação, mudança. Aí as promessas começam a se cumprir uma por uma. Deus tirar o coração de pedra, dar o de carne, tirar o espírito velho, dar o espírito novo. Que todos vão reconhecer que a sua família o quê? São benditos do Senhor, abençoados por Deus. Eu e minha casa que seguiremos ao Senhor. Então as promessas vão começar a se cumprir. Da igreja, nós sabemos que existe o quê? Pessoas do quê? Perdidas. Temos o quê? Que orar para essas pessoas. Não focar somente na nossa dor, no nosso problema. Porque temos lutas, temos problemas, mas tem pessoas piores do que passando mais luta do que a nossa, muito mais problemas do que nós passamos. Tem famílias que estão o quê? Destruídas. Casamentos estão o quê? Destruídos. Filhos estão o quê? Destruídos. E aquela pessoa, de repente, ela incrédula, mesmo sendo incrédula,
para orar pelo quê? A restauração de toda aquela família, aquela casa. Porque sabemos que é por causa da incredulidade que as pessoas sofrem. E sabemos que não é fácil, porque no passado nós éramos incrédulos. No passado a gente não queria saber, meio perdidos, não queria saber de Jesus. Mas alguém orou por nós, alguém esqueceu da sua dor, orou por nós, hoje estamos aqui. E assim temos o quê? Temos que fazer. Porque, o 11, porque Fidom veio que salvar o que estava perdido. Versículo 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça o quê? Um só deixa o quê? Não deixe se pequenino. Igreja, Deus, o quê? Não tem prazer na morte do ímpio. Então, por isso que nós temos o quê? Nós somos a igreja tem que orar. A igreja tem o quê? Tem que pedir. Você sabia, igreja, você sabia que é difícil igrejas, em modo geral, ser unidas? Isso é difícil. Aí tem irmão de igreja que não fala contra o irmão de outra igreja. Tem líder que não sabe dar bem contra o líder. A igreja tem que ter unida, tem que ser unida. Porque uma igreja unida em uma cidade, o quê? É uma igreja forte. O diabo ele não tem nem poder para agir em uma cidade. Quando que todos se unem, mas hoje em dia, infelizmente, é o quê? É cada um por si, não tem união. No meio de 10 igrejas, se dois líder, ter amizade é muito. É que levando a lei, amizade de todos só tenho só com um. Os outros eu falo, mas só com um que eu tenho aproximação, converso. Quer dizer, mas era para ter união. Vamos orar pela cidade, vamos suplicar, vamos fazer isso, vamos se ajudar, mas não faz não. É cada um por si. É porque na verdade muitos que poucos se importam com o que acontece com a cidade. O interesse é o que está dentro da igreja. O que está fora, como diz, é o problema que está lá fora. Essa igreja, nós temos que se unir. O quê? Para orar pela cidade, pelas pessoas. Pessoas essas que estão encarceradas, estão algemadas. Porque, quer dizer, nós podemos ter pessoas, nossa família encarcerada, mas pela nossa oração, Deus livre, Deus guarda, Deus protege a nossa família nessa casa. Porque era para dar muito bem pior, não está por causa das nossas orações, mas tem pessoas que ninguém ora por elas. Então nós temos que orar por essas pessoas, porque o quê? Deus vai mudar a nossa sorte. Como também o quê? A sorte da nossa casa e toda a nossa família. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado por essa noite. Você fala conosco através da tua palavra. Assim te pedimos, agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém.